A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Quero parabenizar todas as mamães neste dia. Que o Senhor esteja abençoando poderosamente cada uma de nós. Gostaria de ler um texto em Marcos 7, do verso 24 ao verso 30, que diz o título: A mulher Ciro-Fenícia. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Que palavra maravilhosa! Aquela mulher estava totalmente em desespero, desesperada. E ela clamava ao Senhor, e ela clamava, mesmo que tudo estava contra ela. Os discípulos, ela por ser mulher, até Jesus questionou ela, mas ela não desistiu. Aquela mãe precisava de um milagre na vida da filha. E ela foi interceder pela filha. Então a gente vê ali que maravilha de palavra. Jesus viu naquela mulher uma fé maravilhosa. Uma fé que mesmo das migalhas ela conseguia tirar a alegria. Mesmo uma migalha que o Senhor desse a ela ficava satisfeita. Isso, irmãos, é o que nós precisamos. Nos dobrar diante do Senhor. Nós como mães, é uma responsabilidade tão grande. Mas que possamos cada dia caminhar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todas, que o Senhor cuide de cada mamãe. E como esta mãe, nós possamos estar sempre intercedendo pelos nossos filhos. Que Deus abençoe. Senhor Deus, nosso Pai, te sou grata por tudo que o Senhor tem feito. Queremos, Senhor, te agradecer por este dia, que é o Dia das Mães. Mas, Senhor, sabemos que não somente este dia é o Dia das Mães. Todos os dias são especiais. Por isso, Senhor, nós como filhos e nós que somos mães, possamos sempre, Senhor amado, ser gratos a Ti por esse dom maravilhoso. Obrigada, Senhor, e que nós como mães possamos sempre estar debaixo da presença do Senhor, rogando pelos nossos filhos, para que essa geração seja uma geração de bênçãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ouvir os louvores, depois a pregação da palavra do Senhor. Sempre exaltado, seu nome.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Sempre exaltado no céu.
A graça e a paz a todos os amados irmãos, que a boa mão do Senhor permaneça sobre a vida de todos. Mais uma vez eu quero parabenizar todas as mães de nossa igreja, de nossa cidade, do nosso Brasil, do mundo. Que a alegria do Senhor possa encher o coração de todas as mães, em especial da Primeira Igreja Batista de Goiatuba. Que Deus traga renovo diariamente à sua vida. Mamãe, você é a coisa mais linda de Deus. Sinta-se amada por Deus, pois você é especial. Hoje nós vamos estar meditando para toda a família, para as mães, a meditação de hoje para os pais e filhos. O tema de hoje, restaurando o respeito na família. O texto bíblico está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. E diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Esse mesmo versículo na Bíblia atualizada diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeite o imperador, na Bíblia linguagem de hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 4, bem conhecido de todos nós, diz: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. E quero acrescentar: quem ama, respeita. Respeitar é o mesmo que obedecer, submeter-se, reverenciar, acatar, honrar, temer, observar, cumprir, ter em consideração. Ele anda em falta, mas sem ele a vida não é possível. Estamos vivendo, queridos, uma crise de respeito no ambiente familiar, que é o reflexo também da sociedade, ou vice-versa. Nossos padrões éticos, religiosos, morais estão em decadência e vivemos numa época de muita frouxidão. A escola, a família, a igreja têm sido minados pela falta de respeito. Mateus 24, 12 diz: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Devemos à falta de respeito, isto é, ao pecado, à iniquidade. Somos um povo sem vergonha, sem pudor, sem palavra e sem respeito. O teatro, o cinema, as literaturas pornográficas, os veículos de comunicação nos induzem à falta de respeito. Veja a moda, veja o namoro, o ficar. Certamente as cidades de Sodoma e Gomorra se envergonhariam de nós. Há uma crise muito grande de respeito. Então, o que gera respeito? No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, tem um versículo bem conhecido. Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando crescer não se desviará dele. O que gera respeito? A educação. Queridos, quanta falta de educação dentro das casas.
falta de respeito, de educação, de submissão, de filhos para com seus pais e às vezes até pais para com seus filhos. Nesse dia de hoje, em especial Dia das Mães, filhos, educação para com suas mães. Ouçam, respeite, seja educado. Por outro lado, os pais são responsáveis perante Deus por seus filhos, aos quais devem dar uma boa educação bíblica, principalmente bíblica, logo na infância, pois assim na fase adulta certamente estarão vivendo de forma condizente aos padrões bíblicos e uma vida respeitosa. O que gera respeito? O exemplo, o testemunho. Muitos maus exemplos dentro de casa, e esses maus exemplos vão indo de geração a geração. Mas o que gera respeito é o bom exemplo, o bom testemunho. O amor. É importante, quem ama, respeita. O amor não é apenas de boca, mas é um amor de humildade, de renúncia, de submissão. Um amor que respeita é um amor de submissão. Há muita falta de submissão por parte dessa geração. Quando não há respeito dentro de casa, não há respeito também com as autoridades e com o patrimônio, com as coisas que nos cercam. O que gera respeito? A humildade, a renúncia, a submissão nos fazem respeitar. Olhemos para o exemplo de Jesus, lavou os pés dos seus discípulos. Jesus então demonstrou uma atitude de humildade. Devemos segui-lo, o seu exemplo. Humildade, a humildade gera respeito. A graça de Deus, a ação do Espírito Santo em nós. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso, com a força de Deus, mostrar amor, humildade, renúncia, submissão àqueles a quem devo submissão. Há uma falta de respeito muito grande dentro da família. Mas aqui o que gera respeito, educação, exemplo, amor, humildade, renúncia, submissão nos fazem respeitar. E por fim, restaurando o respeito na família. Como isso pode acontecer entre o esposo e a esposa? 1 Pedro 3,7, é necessário o respeito entre ambos. E seu esposo, ao olhar para sua esposa, lembre-se que antes de ser sua esposa é filha de Deus. E que antes de olhar para o esposo e tendo a certeza que ele é esposo, mas que antes ele é filho de Deus. Restaurando o respeito entre pais e filhos. Filhos e pais. Filhos, obedecei vossos pais, isso é bíblico. A obediência aos pais, isso proporciona longevidade, é o primeiro mandamento com promessa. Ouça os seus pais e até vão um pouco além. Se caso os seus pais, na sua interpretação, estejam errados, fique calado, não diga nada. Isso é uma forma respeitosa de ouvir o seu pai, mesmo que depois converse. Disciplina e admoestação, isto é, guiar através do ensino e correção, isso proporciona aos filhos, por intermédio dessas orientações dos pais, respeito.
Os pais estão no lugar de Deus perante os filhos menores e têm a responsabilidade de confrontá-los e conduzi-los no caminho do Senhor. E por sua vez, os filhos têm a obrigação de obedecer aos pais no Senhor. Efésios 6:1 diz: Filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Restaurando o respeito na família, isso começa entre esposa e esposa, esposa e esposo, pais e filhos, filhos e pais. Uma vida de submissão e humildade, seguindo o bom exemplo de Jesus. Creio que a falta de respeito na família deve-se ao fato de a família não respeitar a Deus. Quando não há temor a Deus no lar, isto causa desrespeito na família. Queridos, quando Deus entra em nossa casa, tudo se faz novo. Se há ausência de respeito e amor, compreensão, perdão no lar, peçamos a Deus para que nos ajude, para que os nossos relacionamentos familiares venham ser sarados no nome de Jesus. Restaurando o respeito na família, há uma crise de respeito. E como gerar respeito? Por meio da educação, o exemplo, o testemunho, o amor, a humildade, a renúncia, a submissão nos fazem respeitar. E o respeito deve ser gerado entre esposo e esposa, pais e filhos, filhos e pais. E entendamos o que diz Filipenses 4:13, repetindo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, com a força que Ele me dá, posso respeitar, posso ter uma vida submissa, uma vida humilde dentro da família com a força que Ele me dá. Queridos, que sua vida como filho, esposo, esposa, que nossas vidas venham ser marcadas pelo respeito gerado pelo amor que temos por Deus. Quando amamos a Deus, amamos o nosso semelhante. Quando amamos a Deus, demonstramos isso no respeito da nossa vida diária, no nosso convívio. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva. E nessa ocasião ela está nos proporcionando respeito. Devemos respeitar uns aos outros dentro da família. Capacita-nos a respeitar filhos aos pais, pais aos filhos, esposo, esposa, esposa, esposo e também o próximo. E certamente com respeito vamos estar mostrando uma vida bonita, saudável, temente ao Deus eterno. Pai querido, que haja harmonia, que haja submissão dos filhos para com seus pais, uma forma de demonstrar respeito. A sociedade está podre, mas a família cristã, ela deve viver os princípios bíblicos que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Nessa noite, que tua palavra possa gerar amor e respeito dentro das famílias de nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, depois de ouvirmos os louvores, a palavra do Senhor que foi ministrada, nós estamos encerrando o nosso culto. Mais uma vez agradecendo ao Senhor pela vida das mamães, que o Senhor as sustente, nos proteja, que cada dia possamos ser mães virtuosas. E não esqueçam, filhos, esse dia especial das mães.
mas todos os dias é Dia das Mães. Sejam filhos 365 dias, filhos honrados, filhos obedientes, tementes ao Senhor. Isso é que traz alegria no coração de mamãe. Ver o filho debruçado debaixo do altar do Senhor. Por isso, meus queridos, que cada um viva todos os dias como fossem especiais, porque o Senhor nos permitiu ser mães e nós também somos responsáveis de levar, de ensinar e de nos debruçar diante do Senhor para conduzir os nossos filhos. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma excelente noite, uma semana abençoada. Mesmo nesse tempo difícil, nesse tempo de separação, possamos nos unir no Senhor. Deus abençoe, um grande abraço